Boa noite, meus caros. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Gostei do manto. Claro. E aí que dissesse que não gostou. Ai, ai. Vamos lá. Então, eu não sei se ficou claro lá no grupo, no Whats, mas eu vou fazer o seguinte. Como de tarde eu já fiz as questões que foram indicadas do livro do volume 1 e do volume 6, eu vou fazer agora de noite só as questões referentes a logaritmos, que é o volume 2 da versão nova da coleção, certo? E aí, sobrando tempo, a gente faz mais algumas questões. Beleza? Porque aí qual é a ideia? Assim a gente otimiza a questão da gravação, né? Porque vocês podem assistir a aula da tarde para pegar a explicação das questões dos livros 1 e 6, e aqui a gente vai ter a explicação do livro 2, beleza? Acho que fica melhor assim, né? Para não ter que fazer 3 vídeos ou ter que repetir a explicação das questões. Acho que assim fica melhor. O que é que vocês acham? Eu acho uma boa, fica bom. Então pronto. Então vamos para cá resolver as questões de logaritmos. Deveria ser logaritmos e funções exponenciais, né? Mas só me indicaram questões referentes a logaritmos, praticamente. Então, vamos fazer. Deixa eu ajeitar um zoom aqui. Pronto. Então, vamos lá. A primeira questão que foi indicada foi essa questão 139, certo? Questão 139 que está na página 60 do livro. Beleza? Então, vamos lá. Na letra A, deixa eu dar um zoom aqui para ficar a letra A em destaque. Nessa letra A, qual é a ideia? É só a gente usar as propriedades de logaritmos e outras coisas para reescrever todos esses logaritmos que aparecem aqui, certo? Para a gente chegar no resultado final. Aí o que é que foi feito aqui então? Ó? Primeira coisa, eu escrevi aqui, ó, esse 0,001 como sendo 10 a menos 3, beleza? Esse 100 que aparece aqui, eu escrevi como 10 ao quadrado. Esse 1,5 eu escrevi como sendo 3 sobre 2. E esse 4 nonos escrevi como sendo 3 meios elevado a menos 2. Beleza? Por que eu estou fazendo essas coisas? Ó? Porque você nota aqui que está aparecendo ó, o logaritmo de uma potência de 10 em uma base que também é uma potência de 10. Aqui você tem, dentro do logaritmando, uma potência de 3 meios e a base também é 3 meios. Aqui também, ó, no logaritmando eu tenho 5 quartos, uma potência de 5 quartos em um logaritmo cuja base também é 5 quartos. Então é por isso que eu fiz essas mudanças. Beleza? Aí alguém pode estar se perguntando assim, professor, mas por que 0,64 é igual a 5 quartos elevado a menos meio? Porque a ideia é que... deixa eu ver onde eu faço aqui. Fazer aqui, ó. 0,64 é a mesma coisa que 64 dividido por 100. 64 é igual a 8 ao quadrado. 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que 8 décimos elevado ao quadrado. 8 sobre 10 é o mesmo que 4 quintos, né? Certo? Então, 0,64... Exatamente. Aí eu botei A menos 2, que é para poder aparecer 5 quartos, que é o que aparece aqui na base. Aí por isso que eu inverti e troquei o sinal do expoente.
Beleza? Entendi. Compreenderam a ideia, né? Beleza? O mesmo foi feito aqui, ó. Isso daqui é igual a 2/3 elevado ao quadrado. E aí eu inverti o expoente, o sinal do expoente, e inverti a base. Beleza? Por isso que vai aparecer aqui 3/2 elevado a menos 2. Compreendido isso? Então a gente está usando propriedades da potenciação aqui, né? Certo? Compreendido isso? Sim, senhor. Pronto. Então o que que a gente usou agora mais de propriedades aqui? Agora a gente vai passar para propriedades do logaritmo, né? Uma propriedade que a gente usa aqui é o expoente do logaritmando, ele desce multiplicando o logaritmo. Beleza? A gente viu essa propriedade, né? Outra propriedade que está sendo usada aqui é que o expoente da base, ele sai do logaritmo fazendo o quê? Dividindo, né? Então, ó, aqui, esse 2 aqui, do expoente do 10, ele vai sair dividindo o logaritmo. E esse menos 3 aqui, ele vai sair multiplicando. Por isso que aparece esse menos 3/2 aqui. Tá certo? Compreendido, né? Aí aqui, ó, mesma coisa. O expoente do logaritmando desceu aqui, ó, multiplicando o log. Aqui também, ó. Aí aqui tá mais 2, porque tem esse menos aqui com o menos do menos 2, certo? Aí no jogo de sinal ficou mais 2. Beleza? E aí agora acabou, né? Aqui eu vou ter, ó, log de 10 na base 10, aqui eu vou ter log de 3/2 na base 3/2, e aqui eu tenho um log de 5/4 na base 5/4. Cada um desses logaritmos aqui vale quanto? 1, né? É outra propriedade de log. Beleza? Então a gente ficou aí no final das contas com o quê? Menos 3/2, menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 cancela, ficou apenas 3/2 como resposta final. Tranquilo? Agora vamos à letra B. Essa letra B, a ideia é a mesma, certo? Ficar usando as propriedades do logaritmo aí. Então vamos lá. Aqui, esse 8 a gente escreveu como, eu escrevi como 2 ao cubo. Raiz de 2 eu escrevi como sendo 2 elevado a meio. Esse raiz de 2 aqui também, ó, 2 elevado a meio. 8 como sendo 2 ao cubo de novo. Certo? Raiz de 2 mais uma vez aqui, ó. Raiz de 8 eu escrevi como sendo isso daqui, por quê? Porque, primeiro, né? O 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. Certo? Aí vai ficar raiz de 2 ao cubo. Essa raiz eu posso escrever como sendo expoente meio. E aí potência de potência, ó, eu vou ficar com 2 elevado a 3 vezes meio, que é 3 meios. Beleza? Por isso que aparece 3 meios aqui, ó. Tranquilo? Então veja que, assim, está aparecendo um monte de logaritmo com base potência de 2 e logaritmando as potências de 2 também, né? Então o que é que a gente vai usar aqui, ó? Esse expoente vai descer multiplicando, certo? E esse expoente do 2 aqui, da base, ó, esse expoente da base, ele vai sair dividindo. Por isso que aparece 1/3 aqui, ó. Beleza? Esse 1/3 vem daqui, ó, que é o expoente da base. Tá certo? E aí o que restou foi o log de 2 na base 2. Aqui, esse 3, ele sai multiplicando o log, porque ele é expoente do logaritmando.
Esse expoente da base aqui, ó, o meio, ele vai sair do logaritmo dividindo. Por isso que tem aqui 1 sobre meio. Certo? 1 sobre meio vai dar 2. Beleza? Mas enfim, nesse outro logaritmo aqui, esse 3 meios, que é expoente do logaritmando, está aqui, multiplicando. E esse expoente da base está aqui dividindo também. Ó. Daí o que, que acontece? Ó? Esse log, esse daqui e esse daqui são todos iguais a 1. Certo? Isso daqui é igual a 1 sexto. Esse cara aqui vai dar 6, por quê? Porque 1 sobre meio vai dar 2, e 2 vezes 3, 6, certo? Aqui, uma coisa parecida. 1 sobre meio vai dar 2, aí eu vou ficar com 2 vezes 3 meios. Aí o 2 simplifica, fica apenas 3, certo? E aí o resto é continha, né? Beleza? Fiz primeiro isso daqui, ó. Na verdade, isso daqui primeiro. Depois faz essa conta aqui, resultado 19 sextos. Por que 19 sextos? Porque isso daqui vai dar 1 mais 18 sobre 6. Certo? Simples, né? A letra C, a letra C segue a mesma lógica. Certo? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, isso daqui. Raiz cúbica de 9 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao quadrado. E raiz cúbica é a mesma coisa de expoente igual a 1 terço, né? Beleza? E aí a gente vai ter que raiz cúbica de 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 terços. Tá certo? Por isso que aparece aqui, ó, 3 elevado a 2 terços. E esse raiz de 1 sobre 27. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, certo? Então, 1 sobre 27 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 3. Beleza? E aí, como isso está dentro de uma raiz, a gente vai ficar com o quê? Com 3 elevado a menos 3 elevado a meio, que vai nos dar 3 elevado a menos 3 meios. Certo? Por isso que a gente tem esse cara igual a esse aqui. Ó. Certo? E aí aqui, ó, raiz de 8. Escrevendo 8 como 2 ao cubo e depois extraindo a raiz e escrevendo a raiz como sendo uma potência meio, né? A gente vai chegar nisso aqui. Beleza? Aqui eu tenho raiz cúbica de 0,5. Raiz cúbica de 0,5 vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica de 1 meio. Não é isso? E 1 meio eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 1. E a raiz cúbica eu posso escrever como sendo potência 1 terço. Beleza? Sim ou não? E agora que eu estou reparando que eu escrevi aqui menos 2 elevado a menos 3 meios, mas não é isso, né? Não é isso, né? Na verdade vai ficar 2 elevado a menos 1 terço, né? Aqui tá errado. Ó, já descobrindo o erro aí, tá vendo? Ah, eu entendi agora. Certo? Então, ó, aqui vai ficar 2
elevado a menos 1/3. Vamos corrigir isso, né? Aqui, na verdade, é menos 1/3. Se é menos 1/3 aí vamos corrigir o que vem embaixo depois. Beleza? O que mais aqui? Esse raiz cúbica de 100. Raiz cúbica de 100. 100 é 10 ao quadrado. E a raiz cúbica é potência igual a 1/3. Então vai ficar 10 elevado a 2/3. Tá certo? O que mais agora? Raiz sexta de 0,1. Raiz sexta de 0,1 é a mesma coisa que a raiz sexta de 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1, certo? E raiz sexta é a mesma coisa que potência igual a 1/6. E olha outro erro aí, né? Aqui não é 2, ó. Aqui é 1. Então já corrigi. Então, tudo que está aqui embaixo vai ter que sofrer alguma correção também, né? Mas é correção simples. Beleza? E aqui, ó, vai ficar então 10 elevado a menos 1/6, né? Olha aí como é bom estar fazendo. Porque eu estava escrevendo isso aqui ontem, já era umas 2 horas da manhã. Eu acho que eu já estava afetado, né? Pelo sono. Então, vamos lá. Então, as correções que a gente tem aqui. Vamos lá. O expoente dessa base, ele vai sair dividindo o logaritmo, certo? O expoente do logaritmando vai descer aqui, vai sair multiplicando o log. Então, isso aqui está certo. Beleza? Aqui, esse expoente da base vai ficar aqui dividindo. E aí, aqui é menos 1/3. Certo? Esse expoente aqui vai sair multiplicando o log. Nesse aqui, esse expoente vai sair dividindo o log, expoente da base, e o expoente do logaritmando aqui, ele vai sair multiplicando o logaritmo. E aí aqui não é menos 2/6, né? Aqui é menos 1/6. Certo? Aí esses resultados aqui vão ser diferentes, né? Então vamos lá. Esse aqui vai ser 1 sobre 2/3 é a mesma coisa que 3/2, né? Vai ficar 3/2 vezes menos 3/2, que vai nos dar o menos 9/4. Beleza? Aqui a gente tem o quê? Primeiro, tem um jogo de sinal aqui, né? Certo? Vai ficar então 1 sobre 1/3 vezes 3/2. 1 sobre 1/3 é a mesma coisa que 3. Vai ficar 3 vezes 3/2, que vai dar 9/2. Tá certo? Aqui a gente tem o quê? 1 sobre 2/3 vai ficar 3/2. Vai ficar 3/2 vezes menos 1/6. Aí o 3 simplifica com o 6. Isso vai nos dar o quê? Ficar menos 1/4, né? É isso? Porque o 3 com o 6 aqui, ó, vai simplificar o 3, isso aqui vai ficar 2. Vai ficar menos meio vezes meio, 1 menos 1/4. Tá certo? Aqui vai ficar menos 1/4. Beleza? Agora é só fazer essa continha aqui, ó. Então, eu tenho aqui menos 9/4, mais, aqui para eu ter o mesmo denominador, basta multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Vai ficar, então, 18/4. E aqui o denominador já é 4, né? Agora está todo mundo com o mesmo denominador. Isso vai nos dar o quê, então? Menos 9 mais 18 menos 1. Menos 9 com menos 1 dá menos 10. Menos 10 com 18 vai dar 8.
Dá 8 quartos, que é igual a 2. 2. Beleza? Então, corrigido aí. Certo? Certo, professor. Bom. Esse PDF aqui, depois eu vou gerar o PDF e vou colocar no grupo, certo? Eu não tinha colocado ainda, depois da aula da tarde, porque, enfim, né? Tem esse tipo de possibilidade de ter alguma coisa errada, né? Como apareceu aqui, então eu já lanço corrigido, né? Então vamos lá, a próxima questão que foi indicada foi a 147. 147 é uma questão que está na página 62. 147. Essa questãozinha aí. Beleza? Então, essa questão aí é questão simples também. Mas ela já mistura logaritmo com função quadrática, por aí vai. Então vamos lá. Aqui, o 4 escrevi como sendo 2 ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência de potência. A gente multiplica os expoentes. Beleza? Esse 2, multiplicando o logaritmo, ele pode subir como expoente para o logaritmando, certo? Beleza? E aí, o que que acontece? Aqui eu tenho, ó, 2 elevado ao logaritmo de A ao quadrado na base 2. Aí o que que acontece? Isso daqui fica igual a ao quadrado. Lembram dessa propriedade, né? Log A elevado a log de x na base A, isso daqui é x, certo? Então é o que foi usado aqui. Aí o que que acontece? Ó? Como isso daqui é igual a zero, então isso daqui vai ser igual a zero. Então a gente vai ter que determinar aí quais são os valores de A, de modo que essa equação aqui é verdadeira, né? E aí é uma equação de segundo grau, só resolver. Beleza? Então eu calculei aqui o discriminante, deu 12. Beleza? Discriminante é 12. Então as raízes quais são? De Bhaskara, ó, a gente vai ter que A tem que ser igual a isso. E aí a gente vai ter duas possibilidades. Uma raiz vai ser A1 igual a esse cara. E a outra raiz, a gente não precisa levar muito adiante as contas, porque essa raiz aqui, essa outra raiz, ela vai ser negativa, né? Porque em cima aqui tem menos 2, menos raiz de 12, dividido por 2 vai ser um número negativo. E aí por que essa raiz eu risquei ela daí? Porque esse nosso A é um cara que está dentro do log aqui, certo? Então ele tem que ser positivo, né? Porque dentro de um logaritmo, o domínio do logaritmo não tem nem o zero, nem os caras negativos, né? Só tem cara positivo. Sim ou não? Então, o valor de A que a gente está procurando, além dele ter que satisfazer esta equação aqui, ele tem que ser positivo. Certo? Por isso que essa outra raiz aqui foi excluída, porque ela é negativa. Então, a nossa solução fica sendo apenas essa raiz aqui, que é positiva. Certo? Porque raiz de 3 é maior do que 1. Então, menos 1 mais raiz de 3 vai ser um número positivo. Beleza? A próxima questão é a questão 152. Questão 152, deixa eu procurar ela aqui, página 63. 152. Essa questãozinha aqui eu achei ela interessante. Ela é legalzinha. Simples, mas legalzinho. Vamos lá. Ó.
determine a base do sistema de logaritmos no qual o logaritmo de raiz de 2 vale menos 1. Então, o que a gente quer? Eu estou querendo determinar qual é a base do logaritmo, de modo que log de raiz de 2 nessa base seja igual a menos 1. Beleza? Então, a gente vai usar a definição aqui. Ó. Se o log de raiz de 2 na base A é igual a menos 1, então, primeiro, eu escrevi raiz de 2 como sendo isso aqui, 2 elevado a meio. Aí eu desço esse expoente multiplicando o logaritmo. E aí esse 1 meio veio para o lado de cá, né? Certo? E aí ficou isso, né? Então eu sei que o log de 2 na base A é igual a menos 2. Tá certo? Depois que esse 2 veio para cá multiplicando, né? Beleza? Daí o que acontece? Eu usei aqui uma propriedade log que a gente viu, que é, se eu trocar o logaritmando com a base de posição, né? Se o logaritmando virar a base e a base virar o logaritmando, a gente inverte o logaritmo. Beleza? Lembram dessa propriedade? Log de B na base A é a mesma coisa que 1 sobre o log de A na base B. É isso o que eu estou usando aqui, ó. Entendido. Certo? Então, o que eu tenho aqui agora, ó, 1 sobre o log de A na base 2 é igual a menos 2. Então, se eu inverter isso daqui para obter log de A na base 2, eu inverto o lado de cá também, que vai ficar menos meio. Certo? Então, eu tenho que o log de A na base 2 é igual a menos meio. Portanto, A vai ser igual a 2 elevado a menos meio. Simples assim. E aí 2 elevado a menos meio, se você quiser escrever como sendo 1 sobre raiz de 2, você escreve, se não deixa assim mesmo. Então, ó, a base que a gente está procurando, de modo que isso aqui é verdade, qual é? A base é 1 sobre raiz de 2. Simples essa questão, né? Acredito que não, professor. Não tão Acredita o quê? Que não é tão simples? Exato. Então, ó, aqui é só... O segredo todo tá é aqui, ó, em você inverter a base com o logaritmando. Eu podia ter feito isso aqui já, inclusive. Eu poderia ter escrito assim, ó. Isso é a mesma coisa que o log de A. Aliás, era melhor ter feito isso, né? Desculpe aqui, né? Vai ficar 1 sobre o log de A na base raiz de 2, né? E aí isso igual a menos 1. Né? E isso daqui igual a isso aqui, ó. Daí o que acontece? Se 1 sobre o log de A na base raiz de 2 é igual a menos 1, então o log de A na base raiz de 2 é igual a menos 1, né? Sim ou não? E aí, se o log de A na base raiz de 2 é igual a menos 1, então é porque A é igual a menos... Desculpe, é igual a raiz de 2 elevado a menos 1, né? Que é 1 sobre raiz de 2. Olha aí, é até melhor, né? Escrever desse jeito. Mas enfim, mais um aqui eu estava escrevendo com sono, né? Acabei fazendo um caminho aqui que parece mais complicado, né? Mas, enfim. Eu acho que agora está mais convencido de que a questão é simples, né? É claro que tem esse segredo, né? Como eu falei. O segredo de você trocar a base com o logaritmando e invertendo o logaritmo, né? Tranquilo? Próxima questão é questão 160. Questão 160. Cadê a questão de 160? Bom, tá aqui.
Pois é, cara, hoje tem jogo de Libertadores da América, né? A gente já tá com 90% classificado, né? Eu acho que o Flamengo hoje deve dar uns 3-1. Não vai estar com o time titular inteiro. Bom, vamos lá. Questão 160. Ela tem 5 alternativas, ela não vai caber toda aqui na tela, então vou colocar só os itens mesmo, que é 160. O que é que ele pede na questão? Primeiro, né? Qual é a expressão cujo desenvolvimento logarítmico é dado abaixo? Ou seja, o que é que ele quer? Ele quer que determinar qual é a expressão de modo que quando você usa as propriedades do logaritmo, tipo log do produto é igual à soma dos log, certo? Log do quociente é igual a o log do cara de cima menos o log do que está embaixo. Beleza? Usando essas propriedades, a gente chega nessa expressão aí. Qual deve ser a expressão cujo desenvolvimento vai resultar nisso daí? Então é só a gente usar as propriedades meio que o contrário. Certo? Aí vamos lá. Ó. Por exemplo, se aqui eu tenho uma diferença de logaritmos, detalhe, numa mesma base, certo? Em uma mesma base. Então a gente pode fazer o quê? Diferença de logaritmos vai virar logaritmo do quociente, porque a base é a mesma. Beleza? Sim, senhor. Sim ou não? Outra coisa que a gente pode fazer. Se aqui eu tenho um logaritmo na base 2, esse 1 aqui eu posso escrever como sendo o log de 2 na base 2. Certo? E aí eu tenho novamente agora o quê? Agora eu tenho uma soma de 2 logaritmos na mesma base. Então o que é que você faz? Você transforma isso em um logaritmo só nessa base, multiplicando os logaritmandos. Tá certo? Então, toda essa expressão aqui é igual a isso aqui, ó. A log na base 2 de 2 vezes A mais B dividido por A menos B. Então, essa daqui é a expressão cujo desenvolvimento vai resultar nisso aqui. Se a gente usar as propriedades de log, certo? Beleza? Entenderam qual é a ideia? Na questão para fazer os demais itens? Então, letra B. Sim, senhor. Vamos à letra B. Ah, esse negócio aqui tá com bug, bicho. Peraí, deixa eu fechar aqui e abrir de novo, porque eu tento mexer. Ah, agora só porque eu falei, é só para dizer que eu sou mentiroso, é? Eu mexo nele aqui, ele fica querendo voltar pro lugar. Vamos lá. Ah, agora só para pagar de mentiroso ele não fez. Então lá, ó, essa outra aqui. Vamos lá, já está escrito aqui. Então, ó, essa expressão aqui, o que é que eu vou fazer? Esse 2 aqui, eu vou colocar ele como expoente do logaritmando, usando a propriedade. Esse menos 3 também, certo? Beleza? Esse menos aqui, eu posso pensar no menos log como sendo o menos 1 vezes o log, e aí eu posso colocar o menos 1 como expoente. E aí eu transformei tudo isso aqui, ó, em uma soma de logaritmos na mesma base. Que base que é essa, inclusive? Qual é a base aí? 10. Exatamente, certo? Quando não está escrito qual é a base ali embaixo do log, é porque a base é 10. E o L é minúsculo, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma soma de logaritmos na mesma base. Então isso vai virar um logaritmo só do produto dos logaritmandos. Beleza? E aí o que eu fiz depois? Eu só reescrevi, né?
Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre A ao cubo. Isso daqui é igual a 1 sobre A menos B. E aí, essa expressão aqui dentro é igual a essa daqui. Beleza? Pronto. E isso daqui é a expressão cujo desenvolvimento logarítmico, como ele fala, vai resultar nisso aqui. Beleza? A letra C. Letra C. Está aqui. Então, olha lá, ó. Esse número que multiplica o log, ele vem como expoente do logaritmando. Certo? E no restante nem mexi, né? Porque no restante... Ah, não mexi, né? Tá aqui, ó. Aquele menos log de A mais B, ele virou mais log com o expoente menos 1, né? No logaritmando. Tá certo? O log de A não mudou. E aí o que aconteceu? Ó? Aqui... É porque na verdade aqui eu devia ter deixado assim, né? Pronto. Aí isso daqui vira isso. E agora o que é que eu tenho? Novamente, uma soma de logaritmos na mesma base. Certo? Aí eu escrevo como sendo um logaritmo só e multiplico todos os logaritmandos. Tá certo? Aí eu só fiz escrever a menos b elevado a meio como sendo raiz de a menos b. E esse a mais b elevado a menos 1 como sendo... Eu escrevi como sendo 1 sobre a mais b. Certo? Que multiplicando, aí a gente obtém isso aqui. Tá certo? Então, essa daqui é a expressão cujo desenvolvimento vai resultar nisso que está na primeira linha. Tranquilo? Vamos à letra D. Na letra D, mesma ideia também. Vamos lá. Ó. Esse número multiplicando log, ele vem como expoente. Esse 1/3 veio para cá como expoente. Esse menos aqui, eu até deixei, né? Certo? Eu podia ter colocado ele aqui como expoente menos 1, mas... Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso daqui eu escrevi como sendo a raiz, certo? E aí, ó, essa diferença de logaritmos eu escrevi como sendo o log do quociente, tá certo? E essa potência 1/3 eu escrevi como sendo raiz cúbica. Compreenderam por que isso daqui é igual a isso aqui? E aí, novamente, eu tenho o quê? Uma diferença de logaritmos. Ó. É o que vai ficar? Vai ficar o logaritmo do quociente. Beleza? Aí esse carinha aqui, ele vem para cá, multiplicando, porque eu tenho esse cara dividido por essa razão, certo? Por isso que vai ficar assim. Tranquilo? Então, essa daqui é a expressão cujo desenvolvimento vai resultar nisso aqui. Letra E. Vamos à letra E. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Isso daqui dividido por 5 é a mesma coisa que toda essa expressão multiplicada por 1/5. Tá certo? E aí o que eu fiz mais? Esse 3 aqui, multiplicando log, ele veio para cá como expoente. Esse menos 2 veio para cá como expoente. E esse 4 veio para cá como expoente também, certo? Porque são números que estão multiplicando logaritmos. Então, eles viram expoente do logaritmando. Tá certo? E aí, o que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho uma soma de logaritmos na mesma base. Então, isso vai virar um logaritmo só do produto entre todos os logaritmandos. E aí eu ainda tenho esse 1/5 aqui multiplicando, né? E aí, ó, esse cara aqui é a mesma coisa que 1 sobre o quadrado de A mais B.
Por isso que essa expressão vai ficar igual a essa aqui. E depois eu fiz o quê? Esse 1/5 que multiplica o log, ele virou expoente do logaritmo. E aí esse 1/5, esse expoente 1/5 vira raiz quinta, né? Certo? Então, a gente chega nessa expressão aqui. Tá certo? Então, essa foi a questão 160. Vamos à próxima questão, que é a 198. Questão 198. Essa aqui. Certo? Se A, B, C e D são reais positivos diferentes de 1 e 2 a 2 distintos, prove que vale esta equivalência. Tá certo? Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos à solução dessa questão que já está aqui embaixo. Então, aqui é a expressão original, certo? E aí, vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu vou trocar, em todos esses logaritmos aqui, eu vou trocar o logaritmando com a base. Certo? Beleza? Quando a gente faz a troca do logaritmando com a base, o que que acontece? A gente inverte o logaritmo, né? Lembrando isso aqui, ó, log, mais uma vez, log de b na base A é a mesma coisa que 1 sobre o log de A na base B. Beleza? Já que A e B são, sempre que A e B forem positivos, diferentes de 1, né? E é o caso nessa nossa questão, né? A, B, C e D são todos positivos e diferentes de 1. Então eu posso realmente fazer essa troca, né? Do D com o A, porque o D é positivo diferente de 1, tá certo? E o A também, então eu posso trocar A e D aqui. Aqui eu posso trocar o C e D, aqui eu posso trocar A e D, aqui eu posso trocar o B e D, aqui eu posso trocar o C e D, aqui eu posso trocar a BD, tá certo? E aí ao fazer essa troca, né, do logaritmando com a base, então vai aparecer aqui, ó, o inverso desse cara tá aqui, o inverso desse tá aqui, ó, certo? O inverso desse aqui, o inverso desse aqui, o inverso desse tá aqui. Quer dizer, não é o inverso daquele cara, né? Fazendo a troca, né, a gente inverte o logaritmo, a gente obtém essas coisas aqui, ó. Tá certo? Beleza? Daí, se a gente fizer, né, a subtração dessas duas razões, o resultado vai ser essa expressão aqui. Certo? Ó, a gente multiplica os denominadores, né? Tá aqui. E aí vai fazer esse cara vezes esse. Tá aqui. Esse vezes esse. Está aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Multiplica os denominadores. O resultado está aqui. E aí eu vou fazer isso vezes isso. Está aqui. E esse vezes esse está aqui. Certo? E do lado de cá, o que que acontece? Esse cara dividido por esse vai acabar ficando esse daqui dividido por esse daqui. Certo? Beleza? Aqui basicamente a gente está usando, daqui basicamente a gente está usando o quê? Que quando eu divido duas frações, né? Eu troco isso daqui por 1 vezes e eu inverto essa fração aqui, né?
certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que a primeira fração vezes o inverso da segunda, né? É isso que eu estou fazendo, certo? Então, a gente chega nessa coisinha aqui. Daí, o que acontece? Ó, nessa expressão, aí você nota, ó, eu destaquei até colorido aqui, ó. Esse cara com esse são iguais, ó. Aí note que esse cara vai simplificar com esse, certo? Beleza? Sim ou não? Esse daqui vai simplificar com esse, por quê? Por que que vai simplificar? Porque se você pensar, ó, esse cara vai multiplicar esse e igualar com esse daqui, né? Então, nos dois lados da igualdade, você vai ter esse cara dividindo, né? No denominador de uma fração, né? Então, esse carinha aqui vai simplificar com esse. Tá certo? Analogamente, ó, quando esse carinha aqui multiplicar essa fração, você vai ter esse cara no numerador e vai ter esse no denominador. Aí vai simplificar também. Tá certo? Então, ó, simplificando esses carinhas aí, o verde, o vermelho e o roxo, a gente vai ficar com isso daqui. Daí, o que que acontece? Eu escrevi essa diferença de logaritmos na mesma base, ó, a base e a base D. Eu escrevi essa diferença de logaritmos como sendo o logaritmo do quociente. O mesmo eu fiz aqui embaixo. Beleza? Daí o que que acontece? Ó? Esse log dividido por esse log deu igual a 1, então esses dois logaritmos são iguais. Se esses dois logaritmos são iguais numa mesma base, né, é porque os logaritmandos são iguais. E aí dessa igualdade aqui, a gente tira essa relação que é a relação que a gente queria provar. B² é igual a AC. Compreendido? Legal, legalzinha essa questão, né? Então, essa foi a questão 198. Agora vamos para a questão 200. Essa aqui. Então, ó, se A, B e C são medidas dos lados de um triângulo retângulo de hipotenusa de medida A, e sabendo que A menos B é diferente de 1 e A mais B também é diferente de 1, demonstre que vale essa igualdade aqui. Tá certo? Então, ó, A, B e C são os lados de um triângulo retângulo onde a hipotenusa é igual a A. Tá certo? Então, tenho essa situação aqui, ó. Hipotenusa é A e os outros lados B e C. Tá certo? Então, o que é que acontece? Vocês já sabem de geometria, que é se A é a hipotenusa do triângulo retângulo de lados AB e C, então a soma dos quadrados dos catetos é igual a P do quadrado da hipotenusa, né? Como diria uma das músicas lá dos Mamonas Assassinas, né? Eu não sei se alguém aí chegou a pegar Mamonas Assassinas. Tem, né? Tem gente aí que conheceu Mamonas. Bom, mas enfim. Então a gente sabe isso aqui, certo? Beleza? Disso aqui, a gente sabe que c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado. E a ao quadrado menos b ao quadrado eu posso escrever como sendo a mais b vezes a menos b. Por que que eu fiz isso? Porque na expressão que a gente quer, na expressão que a gente tem aqui, que a gente está querendo provar alguma coisa, né? O que que aparece nela? Aparece justamente, ó,
O A mais A B. mais B e o A menos B. Então é uma coisa que eu vou ter que fazer. Isso vai ter que aparecer, né, em algum lugar, certo? Aparece aqui. Do fato do Teorema de Pitágoras, a gente vai poder escrever um dos catetos desse jeito e, portanto, isso daqui, certo? Aí o que é que eu fiz agora? Foi passar dos dois lados o logaritmo na base C, tá certo? Por que que eu escolhi a base C? Porque o log desse cara aqui, ó, na base C, em algum momento vai aparecer o log de C na base C, tá certo? Só que antes, esse 2 aqui, ó, ele vai descer multiplicando o logaritmo. E aí eu vou ter log de C na base C, que eu sei que vale 1. Tá certo? Sim ou não? Exatamente, professor. Bom. É claro que, eu não sei se vocês sacam aqui um detalhe, né? Para eu poder passar o log na base C, eu tenho que ter uma garantia de que esse C, ele é Diferente de zero? diferente de 1. Porque positivo eu já sei que ele é, porque ele é a medida de um lado do triângulo, né? Ele é um dos catetos. Então eu já sei que é uma medida positiva. Mas ele tem que ser diferente de 1. Certo? Por que que eu sei que C é diferente de 1? Como é que dá para deduzir que C é diferente de 1? Vão pensando aí. Vamos ver o restante da questão aqui. Então vamos lá. Ó. Passando o log na base C, eu vou ficar aqui, ó, que do lado de cá o resultado vai ser 2. E do lado de cá, ó, como eu tenho um logaritmo de produto, eu vou ficar com soma dos logaritmos. Beleza? A gente vai ter isso aqui, ó. Daí o que que acontece, ó? Aqui eu vou fazer usar aquela propriedade de novo de trocar o logaritmando com a base. Trocar o logaritmando com a base. Tá certo? Só que ao fazer isso, a gente inverte o logaritmo. Beleza? Sim, senhor. Então a gente vai chegar nessa equação aqui. E aí, somando essas duas frações, o que é que a gente faz? Multiplica os denominadores, o resultado está aqui. E aí vai fazer esse cara vezes esse, o resultado está aqui. E depois fazer esse vezes esse, que está aqui. Então o que acontece? Ó? Esse produto vai passar para cá multiplicando. E aí eu vou ter o quê? 2 vezes aquele produto é igual a esta soma aqui, ó. E aí o que eu obtive foi justamente a relação que a gente queria provar. Ó. Concordam? Sim, senhor. Pronto. Agora essa dedução que eu fiz tem esse porém aqui, né? Eu só posso usar o C como base se ele for Se ele for diferente de 1, diferente de 1. certo? E aí, por que que ele é diferente de 1? Porque Zoado. ele é diferente de 1. Zoado. Porque ele é diferente de 1. Ou será que ele é diferente de 1? Não. Isaac, esse cachorro tá querendo participar da aula, né? Só dá para ver o É, barulho das patas no desculpa, chão. desculpa ter deixado a coisa aberta. Sim, é porque ele é um dos lados de um triângulo, não é? Tá, mas o lado de um triângulo, qual é o problema de ser igual a 1? Não tem problema, né? Ah, é porque a soma. Não, eu esqueci. Como é
Ó, eu sei uma coisa que Uma você coisa que pode. Diga. um lado não pode ser maior que a soma dos lados do outro triângulo, dos outros Dos- catetos. todo lado é menor do que a soma dos outros dois, né? Exato, exato. Isso aí, beleza. Mas e aí? Ah, eu pensava que era por isso. Porque, Aí é. Ah, vai, diz é, aí. realmente, realmente eu acho que. Porque tem que ser igual a Ah, 1. porque tá dizendo ali, né? Que A menos B é diferente que um, não, professor? Tá, A menos B é diferente de um, Aí o mas e o quadrado deles C? eu acho que seria. Mas e Um o seria C? igual a A menos B ao quadrado? Sim. Aí eu acho que o quadrado deles mantém a. É igual Não. a. Não? Ó, aí vamos lá, certo? Porque na verdade esse C ele pode realmente ser igual a um, não tem problema, certo? Aí eu vou comentar por isso. Mas eu queria forçar vocês a ter que pensar no C, porque você sabe que A mais B é diferente de um, que a questão está dizendo, né? E o A menos B também. Aí você poderia pensar, se esse cara é diferente de um e esse daqui também, então o produto também é. Não é? Não Sim. parece? Seria bom demais se isso fosse verdade, né? Mas aí você pega, por exemplo, 2 vezes meio. Esse cara é diferente de um, esse cara também é diferente de um, mas o produto é. Então isso não é verdade, né? Multiplicar dois caras diferentes de um não vai dar um cara diferente de um, necessariamente, concorda? Tem que Ah, concordar, né? Porque tá aqui o contra-exemplo, ó. 2 vezes meio é igual a um. E esse cara é diferente de um e esse daqui também. Certo? Então, nessa questão aqui, na verdade, você não tem garantia de que o C é diferente de um. Por isso que você tem que analisar dois casos. E aí eu não escrevi isso, mas são dois casos que a gente tem que considerar. Se o C for igual a um, essa igualdade é verdadeira, imediatamente. Concorda? Por quê? Porque se o C for igual a um, esse logaritmo aqui vale quanto? Zero. Porque o C não é logaritmando. Log de um em qualquer base não vale zero? Sim ou não? sim, senhor. Então, isso aqui seria zero, isso aqui seria zero, e esse produto também seria zero. Então você teria zero igual a zero. Então, para ser igual a um, essa igualdade é verdadeira. Agora, se o C for diferente de um, aí sim a gente parte para essa conta que eu fiz. Porque aí sim, no caso de C ser diferente de um, aí eu realmente posso usar o C como base para o logaritmo. Beleza? Sim, senhor. É porque eu acabei Professor, que acabou que do jeito que eu falei, realmente parecia que existia uma razão do C ser diferente de um, né? Mas não tem não, foi. mas Então, diz aí, aí, nos casos diz aí, Isaac. se ele fosse zero e Se se. C fosse um, Ah, se o C é um, a igualdade é verdadeira porque todos os logaritmos aqui valem zero. Aí eu teria zero igual a zero. tá. E para ser diferente de um, aí é a conta que você está vendo aí embaixo. Beleza? Certo? Então essa foi a questão 200. Vamos para a questão 201. Essa questão, essa questão eu acho que é porque eu estava cansado ontem, mas quando eu estava escrevendo isso aqui, mas desgrementa me deu quase dor de cabeça. Mas no final das contas ela é relativamente simples, certo? Vamos lá, questão 201. Essa questão 201 a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos lá, ó. Chama isso daqui de um certo, chama isso aqui de x, isso aqui de y e isso daqui de z, como eu escrevi aqui embaixo. Tá certo?
Tá aqui, ó. Esse cara x, esse cara aqui é o y e esse daqui é z. Beleza? O argumento que eu vou usar na dedução dessa igualdade é um argumento semelhante àquele que a gente usa para deduzir as propriedades de logaritmo. Tá certo? Então vamos lá. O que é que significa a sobre b elevado a esse cara igual a x? Esse aqui é o ponto. O que é que isso significa? Certo? Isso vai significar essa coisa aqui, ó, que o log de c é justamente o log de x na base a sobre b. Veja se vocês conseguem enxergar que é isso, ó. O fato de que isso aqui é verdade resulta que isso daqui é verdade. E aí, hein? Eu acho que eu entendi. Isso é usando a definição a definição que a gente usou para o logaritmo. O que é o logaritmo, né? A gente vai ter uma certa base, chamar essa base de estrela. A gente vai ter um expoente, chamar ele de asterisco, igual a um certo triângulo. Beleza? Então, ó, o que é o logaritmo? Ele é o expoente tal que essa igualdade é verdadeira. Não é? Ou seja, o asterisco ele é o que a gente chama de o logaritmo do triângulo na base estrela. Não é isso? Sim ou não? Não é assim que a gente definiu o logaritmo? Exatamente. Então, o que acontece? Deixa eu reordenar isso aqui. Então, o que acontece? Ó? Aqui é como se A sobre B fosse estrela, certo? O expoente log de C, né, é esse cara aqui, beleza? E esse x aqui é o nosso triângulo. Beleza? Então, o que é que você tem? Justamente que o log do C, que é esse expoente aqui, ele é justamente o log desse cara nessa base. Por isso que eu posso dizer isso aqui, ó. Não é isso? Compreenderam aí que dessa igualdade eu chego nessa aqui usando apenas a definição de logaritmo? Isso é importante, certo? A mesma coisa vai acontecer nos outros casos, ó. Certo? Deu para compreender, professor. Pronto, então a gente vai chegar nessas equações aqui, ó. Daí o que é que eu fiz também? Eu fiz uma mudança de base no logaritmo. Como é que a gente faz mudança de base? Se eu mudar para a base 10, porque aqui está na base 10, esse aqui não está na base 10, né? Beleza? Está na base A sobre B. Se eu quiser mudar esse logaritmo para a base 10, aí eu vou fazer o quê? Vai ser o log na base 10 do x dividido pelo log na base 10 da base antiga. Não é assim que a gente faz mudança de base no logaritmo? Lembrando, ó, log de x na base A é a mesma coisa que log de x na base nova, dividido pelo quê? Pelo log da base antiga nessa base nova.
Essa é a mudança de base no logaritmo. Certo? Então, eu fiz essa mudança de base aqui, aqui e aqui. Tá certo? Tá certo. Tranquilo, tranquilo, né? Daí, o que que acontece? Se eu passar, então, cadê? Se eu passar, então, ó, esses caras aqui, ó, esse multiplicando aqui, esse multiplicando e esse multiplicando aqui, a gente vai chegar em quê? Que o log de x vai ser igual, né? O log desse cara vai ser igual a esse vezes esse, certo? A mesma coisa o log de y e a mesma coisa o log de z. Beleza? Mas aí o que que acontece, ó? O log de A sobre B é igual a o quê? Vai ser o log de A menos o log de B. Beleza? E aí, essa expressão aqui está multiplicada pelo log de C. Então, vai ficar o quê? O log de C vezes o log de A menos o log de C vezes o log de B. Entenderam? Entendeu, Isaac? Sim, senhor. Ari, você tá calado hoje, Ari. Será que tá aí? Gilmara? Que mais? Estou aqui, professor. Lara é dessa turma também? É, né? Ela é dessa. Fala, professor, tá aqui. Tá. Ah, pronto. É que vocês estão calados aí. É que bate a dúvida, se estão aí mesmo. Hoje eu tô Então vamos lá, ó. calado. Então vamos lá, ó. Eu vou ter que o log de x é igual a essa expressão, o log de y vai ser igual a isso daqui, e o log de z vai ser igual a isso daqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses logaritmos. Beleza? Aí alguém pode estar se perguntando, professor, mas por que você vai somar esses logaritmos aí? Porque qual é a minha ideia, ó? Qual é a ideia? Eu quero provar que esse cara vezes esse é igual a 1, que é o que está lá no enunciado da questão, né? Está aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que provar que x vezes y vezes z é igual a 1. Sim ou não? Não é? Daí o que que acontece? Ó, se eu somar esses logaritmos aqui, a soma de logaritmos vai virar o logaritmo do produto, né? Aí eu vou fazer aparecer o quê? O log de x vezes y vezes z. Tá certo? Para eu mostrar que esse x vezes y vezes z é igual a 1, basta eu mostrar que o logaritmo desse produto vale 0. E aí é o que a gente vai acabar provando, certo? E por que que isso vai dar 0? Porque vamos lá, quando eu somar esses logaritmos, eu vou ter isso daqui, certo? Só que cada logaritmo desse é igual a essas expressões aqui. E note que quando eu somar todas essas expressões, esse cara cancela com esse cancela com desculpe, esse cancela com esse, e esse cancela com esse. Todo mundo cancelou. Não foi? Ou seja, quando eu somar todos esses caras aqui, ó, o resultado vai ser igual a 0. Então eu tenho, ó, que a soma dos logaritmos está dando igual a 0. A soma dos logaritmos vai ficar o logaritmo do produto. Então, o log do produto de x, y e z é igual a 0. Então, o logaritmando vale 1. Massa, né? E aí, x vezes y vezes z igual a 1 significa justamente o que a gente queria provar. Porque esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o nosso y e esse aqui é o nosso z. Olha o enunciado da questão lá. Ó.
A gente quer provar que essas potências, o produto dessas potências aí esse produto vai dar igual a 1. Compreenderam a solução dessa questão? Sim, senhor. É claro, pode ter algum outro jeito de fazer? Pode ser que tenha. Eu não consegui pensar em um outro jeito, não. Me enrolei todo aqui, mas desse modo aqui saiu. Certo? Qual foi o modo que saiu? Usar um raciocínio semelhante àqueles que a gente usa, aquele raciocínio que a gente usa para demonstrar as propriedades de logaritmo, né? Certo? Você chama os caras por uma letra, usa a definição de logaritmo e vai desenvolvendo que a coisa desenrola, certo? Beleza? É o que eu fiz. Tranquilo? Uma grande sacada. Então vamos lá, essa foi a questão 201. Mas não se engane não que eu levei um tempo para resolver essa daí, viu? Se bem que eu tava com fome, foi perto da hora de jantar que eu tava tentando fazer essa daí. Não saía nem a pau. Mas vamos lá. Próxima questão 204. Questão 204. É essa daí, ó. Certo? Questão 204. Essa questão aí, o que é que você quer provar? Você quer mostrar que essa igualdade aqui ela é verdadeira para qualquer n, né? Certo? Onde o n é qualquer. Beleza? Então, afirmações desse tipo, que são verdadeiras para todo n, a gente tem que provar usando indução. Certo? E aí é o que a gente vai fazer aqui, fazer uma demonstração por indução. Beleza? Na demonstração por indução, a gente precisa começar a verificar que a relação ela é verdadeira para algum valor de n. Que nesse caso vai ter que ser... Na verdade, poderia ter sido 1 também. Eu comecei aqui no 2, mas eu acho que o 1 vale também. Certo? Mas vamos lá, no 2. Porque o que acontece? Ó, o n, ele tanto ocorre como expoente, né, nesse 2 aqui, como ele determina também o número de parcelas na soma. Tá certo? Beleza? Por exemplo, ó, aqui vai aparecer potência 1 no 2, aqui vai aparecer potência 2 no 4, né? E eu tenho duas parcelas, não é isso? Então, o valor do expoente aqui, ó, que vai aparecer aqui, determina o número de parcelas que a gente tem também, né? Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim, senhor. Pronto, então, quantas parcelas eu tenho aqui? Quantas parcelas eu tenho aqui? Dado o número n, quantas parcelas tem aí? É só, isso não vai interferir na solução da questão não, certo? É só No caso, para a gente entender. Diga. seria o valor de n, não? Dado. É? Se eu tivesse apenas essa parcela aqui, qual seria o valor do n? 2, né? 2. Porque você pensa assim, ó, o formato padrão, não é esse? Se o formato padrão é aquele ali, o termo geral é aquele, então o expoente desse cara aqui é igual a 1. Para isso daqui dar igual a 1, ou seja, para n menos 1 ser igual a 1, n tem que ser igual a 2, né? Certo? Então, Compreendi. para n igual a 2, eu teria somente essa parcela.
Para n igual a 3, eu teria essas duas aqui. Para n igual a 4, eu teria essas duas e mais uma. Né? Para n igual a n, eu vou ter todas essas parcelas aqui, certo? Então, o número de parcelas que aparecem aqui é justamente n, né? Beleza? Então, eu estou começando a indução aqui com n igual a 2, porque para n igual a 2, eu teria apenas essa parcela. E para n igual a 1, eu não teria parcela, né? Para somar. Essa é que é a ideia. Entendeu aí? É porque a questão não fala, mas essa igualdade aí, ela é verdadeira apenas para n maior ou igual a 2. Para você colocar o n igual a 1, aí teria que aparecer mais alguma coisa na soma. Tá certo? Mas do jeito que ela está aí, o n tem que ser maior ou igual a 2. Beleza? Então vamos lá. Mas isso era uma outra coisa. Era só para poder justificar. Por que que eu fiz n igual a 2 primeiro? E não para n igual a 0 ou n igual a 1. Tá certo? E numa demonstração por indução, o que que acontece? Se você prova que uma afirmação é verdadeira para n igual a 2 e depois, supondo que vale para n, prova que ela vale para n mais 1, o princípio de indução vai me dizer que aquela igualdade, aquela propriedade, vai ser verdadeira para todo n maior ou igual a 2. Beleza? Quando a gente mostra que uma determinada propriedade é verdadeira para n igual a 0 e do fato de valer para n implicar que vale para n mais 1, a gente diz que aquela propriedade vale para todo número natural n, porque se for verdadeiro para todo número natural maior ou igual a 0, você tem todos os naturais, né? Se você estiver considerando que os naturais começam no 0. Concorda? Concordo. Se você mostra que vale para 1, e depois valer para n implica que vale para n mais 1, então você vai provar, está provando que a propriedade vale para todo n maior ou igual a 1. Certo? E aí, claro, né? Se você estiver considerando que os números naturais começam no 1, então você está provando que ela vale para todo n. Mas se para você os naturais começam no 0, então você provou apenas que ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 1. E não para todo número natural. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso. Eu estou provando primeiro que vale para n igual a 2, certo? E depois eu vou provar que, se for verdade para n, vale para n mais 1. A conclusão vai ser de que a minha propriedade é verdadeira para qualquer n maior ou igual a 2. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Mas aí vamos lá. Primeiro, por que vale para n igual a 2? Se n for igual a 2, eu tenho apenas essa parcela. Tá certo? Beleza? Isso daqui eu posso escrever como sendo, ó, o 4 é igual a 2 ao quadrado, o expoente do 2 vai descer multiplicando o logaritmo, e aí eu vou ficar com 2 vezes, esse log eu só repetir, e esse outro log é o que vai aparecer daqui, né? E aí log vezes log é igual a o quadrado do logaritmo, certo? Cuidado para não confundir isso daqui com o logaritmo do quadrado do 2. Isso aqui é o logaritmo que está elevado ao quadrado, e não o 2. E não o logaritmando, certo? Enfim, então, fazendo isso, a gente tem o quê? Aqui vai aparecer o logaritmo ao quadrado, e aqui tem esse meio. Esse meio eu posso escrever como sendo 1 menos meio. Então, repare que essa expressão é igual a isso daqui, onde n é igual a 2. Olha a expressão que tem aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, nisso aqui, n igual a 2, o resultado vai ser justamente isso aqui. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Beleza? Então, ó, a gente provou que, de fato, a igualdade é verdadeira
se no lugar do n eu colocar n igual a 2. Agora vamos lá. Suponha que o resultado é verdadeiro para n e vamos provar que ele é verdadeiro para n mais 1. Supor que ele é verdadeiro para n significa dizer que essa igualdade aqui é verdadeira, certo? Beleza? Aí vamos lá. Como é que eu vou provar que vale para n mais 1? Então eu vou pegar e fazer essa soma até o n mais 1. Certo? Eu sei que a soma até a potência n é igual a isso, aí eu quero saber se a soma for até a potência n mais 1, o que acontece? Aí vamos lá. Em toda essa soma, essa primeira parte, eu já sei o que é que dá, certo? Aí eu vou substituir, então, isso daqui por isso aqui. Beleza? Está aqui, ó. E esse cara eu apenas repeti aqui. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, senhor. Daí o que acontece? Ó? Nessa expressão, eu tenho aqui ó, o n como expoente do 2 e o n mais 1 como expoente do 2 também, certo? Esse cara, eles vão descer multiplicando os logaritmos, né? E aí, ó, o log de 2 na base x vai multiplicar o log de 2 na base x. É onde vai aparecer esse log ao quadrado aqui, ó. Beleza? Esse cara vezes esse está aqui. Certo? E o n vezes n mais 1 está aqui. Certo? E essa outra parte aqui eu apenas repeti. Aí vamos lá. Ó. A questão deu como dica esse negocinho aqui. Ó. Ele deu como dica que isso é igual a isso. Beleza? Certo? Só que aí você está olhando ali, está vendo 1 sobre n vezes n menos 1. E eu tenho n vezes n mais 1. Aqui, né? Aí você pensa, ué, e eu posso usar então? Pode. Por quê? Ó? O que importa aqui é que você tem o produto de dois caras consecutivos. Não é isso? N e n menos 1. Certo? O n menos 1, ele vem antes do n, concorda? Então aqui eu tenho um produto de dois caras consecutivos. Ó. Então, ó, o menor vai aparecer aqui, certo? Vai aparecer primeiro, ó. E aí vai ter menos, e o maior vai aparecer depois. Ó. Compreendem isso? Então, ó, o que acontece? Vamos lá. Aqui teve um outro passo antes, né? Então, isso daqui virou isso. Esse cara aqui apenas repetiu, certo? Note que você tem aqui esse fator comum, que foi colocado em evidência, certo? E aí, esse cara está multiplicando o quê? Está multiplicando isso e multiplicando isso. Beleza? Aí, esse cara que eu destaquei em vermelho. Aí, o que acontece? Pela dica, esse cara eu posso escrever como sendo essa diferença aqui, ó. O menor aparece primeiro, o maior aparece depois. Ó. Beleza? Então, isso daqui eu posso escrever como sendo isso. E aí, olha a mágica. Esse cara com esse cancela. E fica apenas o quê? Esse menos esse. Olha aí. Ó. Então, repare. Se é verdade
se essa fórmula aqui é verdadeira para n, então repare que se eu for até n mais 1, isso daqui é igual a exatamente o mesmo que está aqui, trocando o n por n mais 1, né? Certo? Ó, a gente chegou aqui. Esta soma vai ser igual a isso aqui, ó. Que é o mesmo que está aqui, trocando o n por n mais 1. Tá certo? Então, ó, se essa igualdade é verdadeira para n, ela é verdadeira trocando o n por n mais 1. Então, pelo princípio de indução, o que a gente acabou de provar é que o resultado é verdadeiro para todo n maior ou igual a 2. Beleza? Essa foi uma demonstração por indução. Então, vamos à próxima questão, que é a questão 220. Questão 220. Essa questãozinha aí. Determinar os valores de k de modo que o domínio da função f de x é igual ao log de x ao quadrado mais kx mais k seja o conjunto dos números reais. Certo? Beleza? E aí, ó, solução simples. Para que o domínio dessa função aqui seja o conjunto dos números reais, eu preciso ter que isso daqui tem que ser um número positivo, qualquer que seja o x, né? Eu preciso disso. Ó. Concordam? Porque lembre, né? O domínio dentro do logaritmo só pode entrar número positivo. Certo? Então, se eu quero que esse logaritmo exista para qualquer x, então o que está dentro do logaritmo tem que ser positivo para todo x. Ou seja, eu tenho que ter isso aqui. E aí o que acontece? Aqui eu tenho uma função quadrática, né? E eu quero que essa função quadrática seja positiva para todo x. Então, basta eu ter o quê? Que o discriminante seja menor do que zero. Porque aqui, ó, eu vou ter uma parábola cuja concavidade está para cima, né? Porque o a é igual a 1, é positivo. Beleza? O a é positivo, então concavidade para cima. Certo? E aí, para ela ser sempre positiva, basta que ela não tenha raiz. Então, o delta tem que ser menor do que zero. E aí, quem é o discriminante? O A vale 1, o B vale K e o C vale K, né? Então, o discriminante vai ficar igual a isso, K ao quadrado menos 4K. Para isso daqui ser menor do que zero, você precisa de quê? Aí olha para isso aqui, ó. Isso é uma parábola para cima. As raízes são o zero e o quê? 4, né? Porque k ao quadrado menos 4k é igual a k vezes k menos 4. Então, as raízes é ou 0 ou 4. Beleza? Sim ou não? Então, para que isso daqui seja negativo, basta que eu esteja entre as raízes. Então, o k tem que ser maior do que 0 e menor do que 4. Ou seja, o k tem que estar entre 0 e 4, né? Aberto no 0 e aberto no 4. Né? Porque no 0, aqui daria 0. E no 4, aqui daria 0 também. Eu não quero que dê 0, né? Eu quero que dê menor que 0. Compreenderam? Então, quais são os valores de k de modo que o domínio dessa função é R? Os valores de k são todos os valores de k que são maiores do que 0 e menores do que 4. Beleza? Essa foi a questão 220. A próxima questão é a 241. Questão 241. Vixe, 241. Essa aqui.
determinar o valor de x de modo que vale essa igualdade aí, certo? Aí é só questão de usar as propriedades do logaritmo, né? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, essa base meio eu escrevi como sendo 2 elevado a menos 1. Tá certo? Esse 1/8 eu escrevi como 2 elevado a menos 3. Esse 1/32 eu escrevi como 2 elevado a menos 5. Né? Porque 2 à quinta é 32, mas como está 1 sobre 32, então é 1 sobre 2 à quinta, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 5. Beleza? Agora a gente vai usar aquelas propriedades que a gente já usou na primeira questão que a gente resolveu hoje, que é o quê? Ó? O expoente da base ele vai aparecer dividindo o logaritmo, aí como ele vale menos 1, né? Então vai aparecer esse sinal de menos aqui. Ó. Beleza? Que mais? Esse menos 3, que aparece como expoente do 2, ele vai aparecer dividindo este logaritmo. E esse 5, ele vai descer multiplicando o logaritmo. Tá certo? Por isso que tem aqui, ó, menos 1/3 e menos 5. Tá certo? Daí o que acontece? Sobrou log de 2 na base 2, que vale 1. Certo? E aí eu estou vendo que está faltando um sinal aqui, né? Aqui tem um sinal de menos, ó. Porque esse menos daqui com esse menos daqui vai ficar mais 5/3. Com esse menos aqui tem um sinal de menos aqui, né? Então, na verdade, o resultado aqui vai ser isso, né? Certo? E aqui não vai dar 2, aqui vai dar meio. Mas entenderam o raciocínio? Então, ó, Professor, diga. se não for incomodar, o senhor pode explicar de novo como ocorreu essa mudança do Vamos lá. menos 1/3? Do menos 1/3 é aqui, ó. Eu não tenho menos 3 como expoente da base? Expoente da Sim. base ele sai dividindo, né? Então talvez fosse melhor escrever assim, ó. 1 sobre menos 3, né? Para ficar mais claro, né? Tá? Porque, ó, como ele é expoente da base, ele sai dividindo o logaritmo. Eu estou olhando para isso aqui, ó. Certo? Essa parte aqui, deixa eu até colorir. Então, ó. Isso daqui vai me dar isso aqui, ó. Certo? Onde aqui eu tenho, ó, o menos 3 aparece dividindo o logaritmo e esse menos 5 aparece multiplicando o logaritmo, certo? Beleza? Certo. Pronto. Aqui vai dar 5/3, né? Porque o menos daqui com o menos daqui vai ficar mais. Só que aí tem esse menos aqui ainda. Esse menos veio de onde? Veio do fato de eu ter o menos 1 como expoente da base aqui, ó. Né? Então vai ficar menos 5/3 aqui. Do lado de cá é 5/3. Então, simplificando 5/3 com menos 5/3 vai dar menos 1. Então, eu concluí que o log de x na base 2 é igual a menos 1. Portanto, x é igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Por isso que eu vou ter isso daqui como resposta. Compreendido? Questão simples, né? Sim ou não? É. E aproveitando aí, ó, essa 242, letra A, como é que faz? Ela não foi solicitada, mas só já que tem 3 minutos aí para a aula terminar, como é que ficaria isso? O log do log é o log na base 3 do log de x na base 2. Se isso aqui é igual a 1, é porque
3 elevado a 1 é igual a esse cara aqui, né? Então, eu vou ter log de x na base 2 é igual a 3, certo? Se log de x na base 2 é igual a 3, significa que x é igual a 2 ao cubo. E, portanto, x é igual a 8. Não é isso? Exato. Então, vê, é coisa simples, né? Você pensa que logaritmo do logaritmo do logaritmo de alguma coisa igual a um determinado resultado vai ser uma coisa complicada, e não é, né? Por exemplo, ó, a letra B é o log na base meio, do log na base 3, do log de x na base 4. Isso dando zero. Se isso daqui é zero, então esse cara aqui vale quanto? Se o logaritmo de uma coisa está dando zero, é porque o que está dentro do logaritmo vale 1. Vale 1. Isso. Então, se isso daqui está valendo 1, significa dizer que esse cara aqui é igual ao quê? A 3 elevado a 1. Então, o log de x na base 4 é igual a 3. Se o log de x na base 4 é igual a 3, significa dizer que x é igual ao quê? A 4 ao cubo. E 4 ao cubo é o quê? 64. Concordam? Então, Eu veja, me ó. perdi na explicação. Vou escrever então. Se o log na base meio está dando zero, é porque o log na base 3 do log do x na base 4, isso aqui vale 1. Então, isso significa o quê? Que esse cara é igual a 3 elevado a 1. Ou seja, log de x na base 4 vale 3 elevado a 1, que é 3. Se o log de x na base 4 é igual a 3, significa dizer que o x é igual a 4 ao cubo, né? Sim ou não? Sim, senhor. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Beleza? Então, enfim. Eu vou terminar a aula por aqui, já deu o nosso horário. Eu quero pedir a vocês que indiquem mais questões para a gente fazer na sexta-feira, porque eu vou tentar seguir esse esquema, sabe? De eu escrever a solução antes, para na aula eu apenas explicar, porque eu acho que rende mais, né? É. Pronto, Amanhã então eu façam, vou ver indiquem as mais questões que eu questões. vou ter dificuldade e mando lá no grupo. Tá certo. Pronto, indiquem mais questões que na sexta-feira a gente faz mais e eu vou tentar seguir o mesmo esquema que eu segui hoje. À tarde eu gravo a aula respondendo parte dessas questões e à noite eu gravo a aula respondendo a outra parte. Beleza? Porque, por exemplo, agora ó, eu tinha 25 questões para resolver. 25 questões não dá para resolver numa aula. Explicando tudo e tal, 25 questões não dá. Então eu respondi 15 questões de tarde, respondi 10 agora, fechou as 25. Aí basta vocês assistirem a aula que eu dei à tarde, para ter a explicação das outras questões, e o pessoal da tarde vai assistir essa aula que eu gravei agora, para pegar a explicação das questões do logaritmo, certo? Eu acho que assim a gente aproveita melhor o tempo. Beleza? Ok. Boa noite. Bom, então, tenham todos aí uma boa noite, até sexta-feira e tchau para vocês que eu vou assistir o jogo agora. Boa noite, professor. Bom jogo. Tchau, professor. Até mais. Boa noite. Tchau. Bom jogo.